Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Jorge de Geografia e vamos lá para mais uma atividade nesse período do coronavírus. A atividade de hoje é número 5, dando continuidade ao nosso estudo pós-Segunda Guerra Mundial, né? Na última aula a gente falou dos Estados Unidos e sua influência no mundo, e hoje vamos falar da outra potência do mundo na época, que era a União Soviética, e a sua influência no mundo também, né? Após a Segunda Guerra Mundial, lembre-se desse período. Como sempre, eu estou colocando aqui o vídeo explicando, né? Que a primeira parte aqui é sempre o resumo que eu gosto que vocês, peço que vocês copiem no caderno, né? Para ficar com a matéria em dia, e também 2 exercícios para nós fazermos, e também as páginas do livro aqui para leitura e consulta de vocês. No caso aqui hoje vai ser 3 páginas, estão aqui, né? Escaneadas já para deixar mais fácil o trabalho de vocês em casa, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre a União Soviética e o socialismo. A União Soviética, ela também saiu vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, além dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, né? Ela foi quem invadiu a Alemanha e derrotou Hitler, na verdade, né? Foi ela que conseguiu invadir a Alemanha. Então, por isso ela se tornou também uma segunda grande potência, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1949, eles também conseguiram fazer a sua primeira bomba atômica, ou seja, eles também se tornaram uma potência nuclear. Lembra que só os Estados Unidos tinham bomba atômica, que eles jogaram lá no Japão, em Nagasaki e Hiroshima. E em 49, a União Soviética consegue fazer sua primeira bomba atômica, sendo também um grande poder militar para eles, né? Uma grande potência atômica agora. Ela buscou ampliar seu sistema de governo socialista contra o capitalismo e a democracia americana. Ou seja, o modo de governo e o de viver deles, eles tentaram levar para uma parte do mundo para competir com os Estados Unidos. A rivalidade entre eles era muito grande, né? Isso que vai caracterizar a Guerra Fria, que a gente vai estudar também. Só que agora a gente vai focar só nessa parte da União Soviética. Quando a gente fala na União Soviética, a gente sempre fala essa palavra socialismo, né? Socialismo soviético. O que seria esse socialismo soviético? É o sistema de governo que havia lá na União Soviética, que era bem diferente do capitalismo dos Estados Unidos. Esse sistema ele se diferenciava em vários pontos. Aqui eu listei para vocês vários, né? Por exemplo, não havia eleições diretas para escolhas de governantes. O Partido Comunista da Rússia, né, da União Soviética, que escolhia quem seriam os governantes das províncias, assim como se fossem os governadores, né? Eles eram um partido que controlava o país todo, tá? O Partido Comunista. O Estado ele tinha o poder centralizador, o Estado tomava todas as decisões, não tinha como liberdade muito de expressão, de tomada de decisões pela sociedade civil. As decisões eram todas do governo. Ele controlava a política, a economia, a cultura e as informações. Principalmente a cultura e as informações eram controladas pelo governo. A população não tinha acesso a muitas informações do mundo exterior, não podiam, por exemplo, curtir, né, as coisas assim capitalistas, o consumo capitalista não existia na União Soviética. Era tudo controlado pelo governo. A economia ela era planejada, não tinha essa ideia de ter lucro por parte dos comerciantes. Todas as empresas, indústrias trabalhavam para o governo, produziam para o governo e o governo distribuía para as pessoas o que elas necessitavam. Mas as pessoas eram obrigadas a trabalhar também nessas indústrias. E, em troca, elas recebiam uma quantidade certa já para o seu consumo mensal. Tinha uns centros de distribuição que era como se ela fosse lá e buscasse uma cesta básica, a cesta de higiene e outros tipos de mantimentos, né? Além da moradia, eram garantidos pelo governo. Além da saúde e educação também, tudo garantido pelo governo. A maioria das indústrias eram do governo, estatais, né? Que é quando uma empresa do governo chama estatal. E as que não eram, vendiam para o próprio governo, tá? Serviam a ele. A sua grande área de influência eram os países da Europa Oriental, né? China, Afeganistão, a Cuba e alguns países da África. Alguns países aderiram ao socialismo também, viraram parceiros da União Soviética nesse período, assim como vários se alinharam aos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos, vários outros se alinharam à União Soviética. Um exemplo próximo nosso é Cuba, que a gente discutiu na última aula.
pregavam a igualdade de direito entre os cidadãos, saúde, educação, segurança e alimentação. É o que eu falei, não tinha concorrência, não era um sistema igual ao sistema capitalista que tinha concorrência entre o patrão e o empregado, não. Todos trabalhavam em prol de uma sociedade mais unificada, né, onde todos tivessem direito às mesmas coisas. Só que também, por outro lado, esse tipo de sociedade não poderia ter liberdade. Por exemplo, se a pessoa quisesse ter um carro diferente, comprar uma casa maior, não poderia, porque ela era tudo controlado pelo governo. Ele determinava como seriam os carros, como seriam as casas, até como seriam as roupas que as pessoas usariam. Então era um sistema muito fechado. E mesmo sendo fechado, a corrupção e privilégios começaram a tomar conta desse partido comunista, né? É aquela coisa, o dinheiro sempre corrompe. E esse partido, mesmo dizendo que seria bom para a população, ele começou a roubar da própria população também. E com isso enfrenta grave crise econômica e de abastecimento na década de 80. Começa a faltar até comida para as pessoas. É a grande crise da União Soviética na década de 80. Tá? E aí, o que eles fizeram, né, para enfrentar essa crise? Ó, esse termo glasnost e perestroika. São nomes complicados, né, que são adaptações do russo. Só que glasnost, ela quer dizer abertura política. A partir da década de 80, com essa grande crise na União Soviética, começa a retornar as eleições para os governantes e a retirada do apoio soviético aos países socialistas. Eles começam a deixar Cuba, a China, tudo na mão, porque a crise interna estava muito grande na União Soviética. E uma outra atitude também do governo foi essa chamada perestroika. A perestroika seria a abertura econômica, foi um plano econômico que eles lançaram na década de 80, pensando em abertura, ou seja, vender também para outros países do mundo que não fossem socialistas e comprar também de outros países que não fossem socialistas. E também deixaram de gastar tanto com armas, porque o que eles gastavam com armas para tentar guerrear com os Estados Unidos era um gasto muito grande. Isso aí prejudicava até a produção de comida para as pessoas. E a partir da década de 80 eles diminuem um pouco essa busca por querer guerrear com os Estados Unidos. Tá? Agora, a cortina de ferro. O que foi essa cortina de ferro, gente? A cortina de ferro é uma divisão simbólica entre o mundo capitalista de um lado e o socialista do outro. Delimitava os países que eram alinhados aos Estados Unidos e quem era alinhado à União Soviética. E ela passava bem no meio da Alemanha, porque como a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida ao meio. Metade ficou para o lado ocidental, alinhado aos Estados Unidos, e metade para o lado oriental, alinhado à União Soviética. No meio da sua capital, que é Berlim, fizeram até um muro para dividir a cidade, né? Onde as pessoas não podiam passar de um lado para o outro. Isso aí foi ruim, porque às vezes teve família que foi dividida, ficou metade de um lado da cidade e metade da família do outro lado da cidade. Foi um período muito conturbado. Deixa eu só mostrar para vocês esse mapa aqui, ó. Esse mapa mostra a cortina de ferro em 1955. O lado rosa aqui, ó, é a parte alinhada à União Soviética. São os países da Europa que ficaram alinhados à União Soviética. E a parte verde, os países capitalistas que ficaram alinhados aos Estados Unidos. E essa linha mais escura é a delimitação, tá? Que passa bem no meio da Alemanha. Aqui a gente tem um quadro mostrando a Alemanha, né, nessa figura 19, como que ela ficou dividida. A parte verde ficou alinhada aos Estados Unidos, ocidental, e a parte amarela, a parte da Alemanha oriental, que ficou ligada à União Soviética. Passava bem no meio do país da Alemanha, né? E no meio da cidade de Berlim tinha um muro que dividia também entre o controle da União Soviética e dos países ocidentais, tá? Aqui tem umas imagens da época e como exercício eu vou pedir aqui para vocês aqui, ó, pesquisar sobre como era a vida das pessoas no regime socialista da União Soviética, tá? Então vocês pesquisem assim no Google como era a vida das pessoas na época da União Soviética. Vocês vão encontrar assim alguns detalhes. Façam um texto assim, não precisa ser muito grande, assim, coisa assim de 5 ou 10 linhas, tá bom? E a 2, pesquisar quanto tempo durou e como era a vida na Alemanha no período do Muro de Berlim. Como que era a vida, né, dessa nação dividida entre socialismo e capitalismo. Foi o país que mais sofreu, porque metade dele ficou alinhado aos Estados Unidos e metade à União Soviética. Então, como que era a vida das pessoas, né, nessa época do Muro de Berlim, tá bom?
Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no WhatsApp, no Facebook. Espero que tenham gostado da atividade e espero retornar à atividade com vocês em sala em breve. Um abraço do professor Jorge.